Boa noite. Estamos aqui ao vivo, mais uma live de terça-feira. Hoje falando sobre autoconfiança e o pessoal chegando aqui. Esse é um tema que é diferente, né, do que a gente seguiu nas últimas semanas. Vamos ver se alguém nos alcança aqui no Instagram, esperando a galera chegar depois de um dia bem corrido, né? E falar sobre autoconfiança. Autoconfiança que tem muito a ver com autoconhecimento, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto aqui. Vamos falar um pouquinho pro pessoal. Vamos aguardando, chegando. A autoconfiança nessas horas é importante, né? Porque a gente falando de um tema que de repente a gente precisa contar com a participação da galera. Vamos lá. Esperando a participação. O pessoal vai entrando. Sejam bem-vindos. Olha, hoje em dia é tanta live, é tanto conteúdo produzido, né, para o Instagram, para o YouTube, tudo que sempre fica uma loucura, né? A gente fica sempre indeciso de entra aqui, entra ali. Eu confesso para vocês que o excesso de informações que a gente tem hoje em dia, né, uma coisa assim incrível, né? Eu, por exemplo, conto aí umas 40, 50 lives por noite. Luciana, Lu, seja bem-vinda. Valdirene, Silvana, pessoal passando. O legal de live é que você tem a oportunidade de assistir ao vivo ou também depois assistir uma gravação que fica lá. Eu mesmo deixo sempre no IGTV, né? Então a gente acaba falando. Eu ainda estou no escritório, eu acabei não conseguindo. Hoje começaram as aulas, a recepção de calouros, e aí a gente está aqui visitando os espaços, aí fica corrido, né? E aí então a gente vai se encontrar aqui. E eu já deixo aí a dica para vocês, se vocês quiserem mandar aviãozinho para as pessoas, convidarem outras pessoas para participar também, se você achar que o tema é interessante. Vou falar sobre autoconfiança. E autoconfiança, para mim, o próprio autoconfiança já vem essa coisa, já me vem a ideia de autoconhecimento, né? O quanto a gente se conhece e o quanto a gente consegue focar nas nossas potencialidades, nos nossos pontos fortes. E hoje vai ser uma live bem rápida, falar um pouquinho sobre esse conteúdo aqui, bater um papo com vocês. Quem sabe a gente consiga tirar algumas conclusões sobre isso. Boa noite, pessoal chegando aí. Fico muito feliz da presença de vocês. E vamos lá, soltou a borrachinha aqui. Primeira coisa de autoconfiança que eu vejo é a gente entender o porquê que a gente pode ter ou poderia ter autoconfiança. Porque muitas vezes a gente fica com a sensação de que nada funciona pra gente ou que a gente não tem nenhuma qualidade. E se a gente foca no negativo, muitas vezes por focar no negativo a gente acaba não tendo a possibilidade de trazer essa confiança, porque eu sempre falo, né? Como que alguém vai confiar em você se nem você confia em você mesmo? E para a gente confiar na gente, a gente acreditar na gente, a gente tem que ver principalmente um olhar positivo para as nossas qualidades, para o que a gente tem de características positivas. Esse é um ponto importante. Eu encontro às vezes uma pessoa que está muito triste, às vezes num quadro que poderia ser classificado até como um início de uma depressão, ou em alguns momentos, né? Porque eu considero que em alguns momentos a gente está mais triste, às vezes mais feliz. E nesse momento, quando a gente passa essa fase que a gente está um pouco triste, é em geral quando a gente está focado muito no negativo, olhando justamente os nossos pontos fracos. Todo mundo tem pontos fracos e fortes, claro, todo mundo tem qualidades. Só que quando as coisas não estão dando certo, em geral as nossas qualidades acabam desaparecendo, a gente não consegue olhar para elas. Eu conheci uma pessoa que você chegava para ela e falava assim, nossa, você é muito inteligente. Aí sabe o que acontecia? A pessoa achava que esse elogio era como se fosse um deboche, sabe? Ah,
está ironizando, por que você está falando isso? Poxa, eu estou falando porque eu te considero inteligente, mas a pessoa não via isso como elogio. Por quê? Porque ela não estava enxergando isso. Então, assim, a primeira coisa é isso, você tem que enxergar aquilo que o outro está enxergando em você. Então, eu preciso me enxergar. E aí, essas pessoas que, em geral, têm uma autoconfiança muito baixa e acabam se sentindo muitas vezes tristes por causa disso, elas se olham no espelho, quando se olham, porque muitas vezes acabam nem se olhando no espelho, elas veem uma pessoa feia, veem uma pessoa burra, uma pessoa cheia de defeitos. E a verdade é que o mesmo espelho que está lá na tua casa, no escritório, não importa onde, no carro, qualquer lugar, é o mesmo espelho que vê num dia os defeitos, no outro dia vê as qualidades. E às vezes eu considero, e eu falo muito também, que nós somos espelhos. Às vezes a gente tem uma pessoa que está ali convivendo com a gente e que só vê as nossas qualidades ou só vê os nossos defeitos, ou vê mais qualidades do que defeitos ou mais defeitos do que qualidades. E em geral o reflexo disso tem muito a ver de como você está se sentindo. Você já reparou que quando você não está bem, você olha em volta e vê ou ouve as críticas mais do que os elogios? É muito comum isso acontecer. Então a gente tem assim... eu olho em você e vejo a qualidade, eu vejo que você é super inteligente, como esse exemplo que eu estava dando. E aí a pessoa se acha burra, a pessoa não está se vendo inteligente. Ou a pessoa é super agradável, e aí ela não está se achando agradável. E aí ela vira refratária. Por quê? Porque no final das contas, como nós somos espelhos, a gente começa a refletir aquilo que as pessoas estão vendo naquilo que a gente está se vendo. Então, eu normalmente fico com a sensação, e eu falo muito isso em público, né? Eu normalmente fico muito feliz quando eu vejo pessoas felizes na minha volta. Eu fico muito feliz quando eu convivo com pessoas inteligentes, né? Eu apresento um programa que chama Pessoas de Valor. Aí assim, poxa, será que eu não sou vaidoso ou será que eu não fico orgulhoso de apresentar um programa Pessoas de Valor? Claro que sim. Porque eu parto do princípio que cada entrevistado meu, cada pessoa que se aproxima de mim, que é uma pessoa que eu considero uma pessoa de valor, ela está se aproximando de mim, mas porque ela também se vê nesse valor. Porque senão ela não aceitaria o convite. Por exemplo, eu não tenho valor, vou te convidar e falar, eu não vou participar do programa dele porque não tem valor nenhum, ou ele não tem valor nenhum. Então, quando eu me enxergo essa pessoa, eu também posso enxergar no outro, e assim sucessivamente. E aí, nas relações interpessoais, principalmente nos casais, a coisa que eu mais vejo é as pessoas falando assim, me separei porque ele era muito raivoso, ou porque ela era muito isso. E aí a gente fica ouvindo a pessoa falar e exatamente as qualidades ou os defeitos que a pessoa está colocando é sobre ela que ela está falando. E aí ela se relaciona com 2, 3 pessoas, casa com um, depois namora outro e tal, e ela sempre vai procurando os seus defeitos. Quando no fundo ela poderia olhar as suas qualidades. Eu, por exemplo, estou me relacionando com uma pessoa que é maravilhosa e eu enxergo essa maravilhosa, né? Essa postura, essa atitude maravilhosa e é o quanto essa pessoa é maravilhosa, porque eu também me enxergo nela. Se eu convivo com uma pessoa amorosa, eu fico, poxa, essa pessoa é amorosa. Por que é amorosa? Porque eu me enxergo nela. Então, quando a gente começa a analisar, e aqui entra até uma questão um pouco de epistemologia, da origem, né, das próprias palavras, quando eu falo, por exemplo, de autoaceitação, de autoamor, de autoafirmação, né, de qualquer coisa que esteja relacionado ao auto, né, que é olhar para dentro, eu consigo perceber que em volta de mim várias pessoas refletem esse meu eu, ou seja, a gente na prática é um espelho um do outro. Então quando eu estou muito triste, eu olho em volta e vejo as pessoas tristes. Isso é muito comum acontecer. E às vezes para algumas pessoas que não estão acostumadas com isso é assim, até surpreendente, né? Quando a gente fala, já muita gente falou em treinamento, falou, nossa, eu nunca tinha pensado que nós somos esses espelhos. Mas nós somos tão espelhos que a gente consegue refletir o positivo e o negativo nos outros. E às vezes aquela tua dor é a dor do outro e a dor do outro é a tua dor e assim por diante. Então eu vejo muitas vezes que eu olho em volta e penso, poxa, as pessoas estão tão tristes em volta. Aí eu que faço esse exercício de autoconhecimento, de autoanálise, eu fico assim, será que não sou eu que estou triste? E aí eu estou vendo a tristeza nas outras pessoas, dentro desse conceito de espelhamento.
Então, quando eu estou triste, um bom exercício de autoconhecimento é perceber, ter a percepção e impactar quanto que a tua tristeza está impactando na tristeza dos outros ou no estado de espírito dos outros. Porque às vezes a gente vê isso, né? Eu agora estava com um grupo de alunos e aí eu estava assim, poxa, eu olhando nos alunos, eu falando, né, para alunos que estão entrando na faculdade, nos cursos, e aí o brilho nos olhos. E aí eu olhando os brilhos, eu falando e vendo o brilho nos olhos, que é uma coisa que eu acho que é o sonho, né, de consumo de qualquer professor, é você poder estar falando com um grupo e vendo o brilho nos olhos e pensando o seguinte, o quanto que esse brilho nos meus olhos não tem a ver com o brilho nos olhos desses meninos e meninas. E quanto que o brilho nos olhos desses meninos e meninas não tem a ver com o brilho nos meus olhos. Então eu vejo que muitas vezes a tua felicidade, a felicidade de quem chegou agora nessa live e vê de repente fala assim, nossa, eu estou me ouvindo. Ou muitas vezes as pessoas falam isso lá no Marca Pessoal mesmo, nos nossos treinamentos, a pessoa fala assim, caramba, parece que ele está falando para mim. E no fundo, eu não estou falando para você isso, eu estou falando também para mim, porque esse texto ou essa ideia, ela vai até você, espelha em você e volta para mim. Então, quando a gente está falando, no caso de autoafirmação, né, e de autoestima, por exemplo, a gente está falando muitas vezes para o outro algo sobre nós mesmos. Por isso que a gente às vezes convive com pessoas que falam assim, nossa, mas a pessoa é tão cíclica, a pessoa é tão, como posso dizer, tão raivosa, né? tão angustiante. E no final, ela está falando um monte de coisas como se estivesse falando de você, mas ela está falando para ela. E assim diante, né? Olha só, né? A Nayara, né? Muito feliz, né, de vocês estarem aqui, né? Tanta gente bacana entrando. E aí a Nay coloca aqui que é um espelho, né? Espelhos de brilhos nos olhos. É isso. Nós somos espelhos de brilhos nos olhos. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, Nay, porque às vezes a gente tem esse propósito de levar o brilho nos olhos das pessoas e ao mesmo tempo, como um professor, que pode fazer com que os brilhos nos olhos desses garotos, dessas garotas, desses jovens, se torne um propósito para eles seguirem na carreira, para eles poderem seguir, às vezes até o teu caminho, porque aí a gente está falando de legado, mas às vezes sem você perceber, o teu brilho nos olhos apagou e você está levando um monte de gente por buraco. Que é aquela outra teoria que a gente usa muito no Marca, que é a teoria dos vértices. Né? Porque conforme o vértice vai se afastando, não percebe às vezes o movimento, e conforme o Ari se afastou da Nayara, a Nayara foi se afastando de outras pessoas, e aí de repente a gente nem percebeu, nós estamos super afastados. Porque um foi afastando e esse que foi afastando nem percebeu. E isso tem muito a ver com autoafirmação, com autodeterminação, né? com esse conceito que a gente está falando um pouquinho hoje, né? Que é o tema de hoje, que é justamente a gente se perceber. Como que eu vou perceber o outro se eu não me percebo? Como que eu quero reconhecimento dos outros se nem a gente se reconhece? Eu vejo isso nas empresas, as pessoas às vezes, né, nas consultorias, mentorias, as pessoas falando assim, poxa, eu não queria um salário maior, eu só queria o reconhecimento do meu chefe, só queria o reconhecimento do dono da empresa. Aí eu fico pensando, poxa, que legal, perfeito, né? É isso que você quer? Aí eu pergunto para você, né, em cima desse teu questionamento, você se reconhece para que a sua equipe se reconheça? Será que o teu chefe se reconhece, te reconhece, sendo que você não se reconhece? Então tem essa questão desse jogo de imagens, de reflexos, que o tempo inteiro a gente está assim, eu quero, né, o brilho nos olhos dos meus alunos, mas o meu brilho nos olhos não brilha mais, né? Meus olhos não brilham mais. E aí, de repente, eu estou cobrando que os meus alunos sejam mais comprometidos, que os meus alunos sejam motivados, que meus alunos sejam felizes por eles estarem estudando ali naquele momento comigo, e de repente nem eu estou mais refletindo isso. Então, claro que um é reflexo do outro. Claro que o teu brilho nos olhos pode fazer o brilho nos olhos dos outros. Isso nos casais a gente vê claramente. Porque muitas vezes a gente fica assim, poxa, eu não estou mais vendo o brilho nos olhos do meu parceiro ou da minha parceira.
Só que a grande questão é que muitas vezes esse parceiro, essa parceira, não está mais brilhando nos olhos porque ela não está mais vendo aquele brilho nos seus olhos. E aí então a gente começa a ter essa, digamos, uma simbiose, né? Porque fica uma situação assim, poxa, até que ponto é minha responsabilidade? Né? Então, quando a gente fala em confiança, né, que é o tema, né, que é uma questão de, até eu coloquei em algumas postagens, a gente falou assim, né, poxa, autoconfiança é uma questão de preparação, né? Como que eu me preparo para ter essa autoconfiança? A primeira questão é identificar as minhas qualidades. E como que eu identifico as minhas qualidades se eu não estou num momento bom? Eu, por exemplo, estou num momento super difícil, super vulnerável, só vendo meus defeitos. Como que eu vou conseguir essa qualidade, né? Como que eu consigo identificar essa qualidade? E aí, pasme, mas usando os teus espelhos. Eu, por exemplo, pergunto assim, Nai, qual é a minha principal qualidade na tua opinião? Né? Escreve aí, né? Aí, Rosana, qual você acha que é a minha principal qualidade? Eu tô mal, eu não tô conseguindo enxergar a minha qualidade aqui. Aí, de repente, a Nai fala assim pra mim, olha, vou te mandar uma mensagem. Então ela me liga e fala assim, meu, você é meu vértice, pra mim você é isso, você é aquilo. E aí, de repente, eu começo a perguntar para os meus espelhos o que eu tô refletindo, o que eu represento. E aí eu consigo ter esse feedback. Então veja que uma forma de eu identificar feedback é justamente poder olhar para os meus espelhos. Agora, claro que eu tenho que saber quem são os meus espelhos. Então é aquela coisa, eu estou num relacionamento e aí eu sei que eu sou espelho da minha filha, óbvio que eu tenho um relacionamento de pai e filha, eu tenho que entender que se eu não tiver com os meus olhos brilhando, a minha filha também não vai estar com os olhos brilhando. E às vezes ela não está brilhando nos olhos justamente porque ela não está vendo o pai brilhando nos olhos e aí ela está preocupada e ela está tensa porque ela não está vendo o brilho nos olhos do pai. Olha que estranho isso. Então, quando a gente fala de autoconfiança, a gente tem que começar a pensar nesse ponto. Claro que eu não estou querendo aqui filosofar sobre autoconfiança, né? Porque senão fica uma coisa chatinha, né? E eu nem quero me alongar muito, não quero consumir muito tempo de vocês. Mas acho que o grande ponto é o seguinte, né? Como que eu consigo trabalhar a autoconfiança? Primeiro ponto é entender que a autoconfiança é uma construção que não é uma situação assim que, eu caí na autoconfiança, esbarrei na autoconfiança. Não, a autoconfiança é algo que eu vou construindo como um muro, né? Como um castelo, que eu vou construindo esse castelo conforme eu vou alimentando esse castelo. E aí como que eu alimento? Colocando diariamente as minhas qualidades. Então, quais são as minhas qualidades? Quais são os meus pontos fortes? Esse é o ponto importante, não estou querendo aqui ser prolixo, mas é super importante que a gente identifique quais são os pontos fortes. E como que eu consigo identificar os pontos fortes quando eu não tenho, por exemplo, como perguntar isso para a Nayara, ou perguntar para a Rosana, ou perguntar para a Ronange, perguntar para as pessoas que estão sempre à minha volta. Poxa, eu não posso perguntar isso para ninguém, estou aqui sozinho. Aí eu penso o seguinte, poxa, como que eu cheguei até aqui? Eu tenho uma idade e de repente eu cheguei até aqui onde eu cheguei por algum motivo. E aí qual é o motivo de eu ter chegado aqui? Então, por exemplo, eu tenho resiliência. Eu passei por uma pandemia, eu estou aqui vivo numa pandemia fazendo uma live com vocês. Então eu posso de repente, num momento que eu não estou muito bem, que eu estou pessimista, que eu estou negativo, tal, pensar assim, não, mas espera aí, resiliência eu tenho. Aí eu penso o seguinte, poxa, ainda tem algumas pessoas que se preocupam comigo? Tem pessoas que gostam de mim? Tem. Eu estou completamente sozinho? Não. E por que essas pessoas gostam de mim? Poxa, as pessoas gostam de mim porque eu sou muito colaborativo, então eu gosto de ajudar os outros, sou solidário. E aí então, conforme eu vou fazendo esse trabalho de autoanálise, eu começo a identificar determinadas características positivas que vão me ajudar a alimentar esse ponto. Então, não é ser poliana de ficar pensando positivamente o tempo inteiro e que tudo vai dar certo, nem nada. Eu até brinco às vezes quando eu faço lives com o Roberto, né, que eu falo assim dos coraçõezinhos. Poxa, se eu tô fazendo uma live e as pessoas ficam ou mandando aviãozinho para as outras pessoas, ou clicando nos coraçõezinhos, né, mandando mensagens, participando, escrevendo no chat e tal, aí eu penso assim, poxa, que legal, né? Nas redes sociais a gente chama isso de engajamento. E aí, nas redes sociais, a gente pensa assim, poxa, na rede social eu sou feliz, eu tô aqui fazendo uma live e tem engajamento, tem pessoas assistindo, aí eu faço um post e tem lá milhares de pessoas que curtiram, ou dezenas de pessoas que curtiram. A questão é, e você?
Você está acreditando nisso? Porque é que nem fake news, né? Tem uma fake news. Você está acreditando naquela fake news? Você acredita nas suas verdades? E esse é um ponto importante. Por quê? Porque quando eu desligar aqui a live, quando a gente desliga o computador, quando a gente sai das redes sociais, o mundo real é o que vai contar. Na hora que você for dormir, que você desligar de qualquer aparelho eletrônico, você colocar a cabeça no travesseiro e pensar assim, agora quem sou eu? Aí nesse momento, se você não tiver trabalhado todas essas qualidades, você vai estar vivendo e focando no mundo externo, provavelmente você vai ter problemas, inclusive para dormir, né? A insônia tem muito a ver com isso, né? Com essa questão de a gente estar tão focado no ambiente externo que quando a gente se desconecta de tudo do ambiente externo, a gente não consegue mais desligar, porque a gente fica esperando os ponteiros externos, esperando mensagens para a gente dormir. Né? Tem gente que liga a televisão para dormir, tem gente que fica navegando para dormir, para desligar por exaustão mesmo, né? Não aguento mais, aí vai lá e dorme. E por quê? Porque a pessoa não consegue se conectar com ela mesma. Então, quando a gente coloca essa ideia de trabalhar, né? E esse tema, por incrível que pareça, quando a gente fala de autoconfiança, não é uma coisa tão simples, a gente está falando também de você começar a fazer esses exercícios de olhar cada vez mais para dentro de você. Respiração, meditação é importante? É importante. Eu, por exemplo, estou aqui pensando, né? Poxa, o que a gente poderia pensar, assim, para colocar aqui de propósito ou de missão para que as pessoas acreditassem em você? E aí eu falo, poxa, eu hoje mesmo estava discutindo isso sobre a questão da entrega. O que você entrega para as pessoas? Aí, de repente, eu vejo uma pessoa falando de mente milionária. Para pegar um exemplo. Fala de mente milionária, como as pessoas ficarem ricas e tal. Essa pessoa é milionária? Essa pessoa é rica? Ou então eu vou ensinar para vocês como ser autoconfiantes. Essa pessoa é autoconfiante? Vocês que estão assistindo, por exemplo, vocês consideram o Ari, que está falando sobre autoconfiança confiante? De repente eu estou aqui todo inseguro, e aí eu vou falar de autoconfiança como? Como é que eu vou falar para as pessoas sobre mente milionária se de repente a minha mente não é uma mente milionária? A minha mente não pensa em prosperidade, eu não tenho a lei da abundância dentro dos meus propósitos. Aí eu vou estar falando para vocês algo que, por exemplo, eu não acredito ou não vivo. E aí eu vejo pessoas falando lá de relacionamento, de pais e filhos, de um monte de coisas, e efetivamente a gente não consegue passar, que eu chamaria de uma autenticidade, de uma sinceridade, né? Então eu penso assim, como que você consegue, sei lá, introduzir esses conceitos de autoconfiança de qualidade, sendo que você efetivamente não consegue realizar absolutamente nada porque você acha que não consegue? Eu gostaria até de fazer uma pergunta aqui para quem está assistindo. Vocês se consideram autoconfiantes, sim ou não? Tem alguém que escreveria no chat, por exemplo, nesse momento? Quem se considera autoconfiante? Tem alguém? Tem algum palmeirense aí soltando fogos ainda. Ó o Josi. Josi, seja bem-vindo. Eu estou perguntando se você se considera autoconfiante. Você confia em você? Sim ou não? Sim, você e todo mundo que está aí na live. Você é autoconfiante ou você não confia em você? Sim ou não? Não se considera confiante a Fátima? Quem mais? Sim. Aí vem aquela coisa. Por que sim e por que não? Que aí é a questão do trabalho para se realizar. Eu, por exemplo, eu dou treinamentos, né? Trabalho com desenvolvimento humano já há muito tempo, mas, por exemplo, a minha base, né, onde eu comecei é a comunicação. Eu, por exemplo, dou aula de oratórias há muito tempo. E eu sempre falei, né, quem já assistiu minhas lives sabe, eu sou super tímido. Não significa que você é tímido e você não seja autoconfiante. Por exemplo, você pode ser tímido, pode ser super fechado, reservado, e ao mesmo tempo confiar no seu taco, vamos dizer assim. Agora, por que uma pessoa não confia nela mesma? O que aconteceu? E aí então a gente vem um pouquinho na questão até da psicologia transpessoal, questão mais da infância, que é o quanto a tua criança apanhou ou quantas dificuldades você
teve durante todo o processo de crescimento e desenvolvimento dessa criança que levaram você a não ser confiante. Gosto muito de pensar que o meio te torna mais confiante ou menos confiante nesse momento. Por exemplo, uma criança que a vida inteira ouviu que você não presta, que você não faz nada certo, que você faz tudo errado. Aí essa criança vai errando e vai ouvindo isso, vai reforçando. Aí na adolescência, escolhe um namorado errado, uma namorada errada. Aí escolhe uma profissão errada. Tudo que ela vai fazendo está errado para os outros. Aí o tempo inteiro as pessoas falando, você não faz nada certo, porque dá tudo errado. Aí o que acontece? Você chega na fase adulta e fala, tudo que eu faço dá errado, eu não acerto em nada. Aí vai para aquela linha da superstição, né? Eu sou azarado, né? Eu não posso encostar nas coisas que eu quebro. Mas será que é isso? Ou construíram esse discurso? E eu vejo muito isso, porque eu estou com a filha pequena, né? Eu vejo muito isso na Maria Clara. Se eu chego para Maria Clara e falo assim, você pode, você é forte, e aí ela faz alguma coisa errada, eu fico assim, isso aí eu também erro toda hora. Tipo assim, porque direto, coisas que ela errou que eu erro também. Por exemplo, derrubar um copo. Qual o problema de derrubar um copo? Um acidente, né, de derrubar um copo, qual o problema? Né? Eu já derrubei copo, mas não é porque ela derrubou o copo que eu vou falar, tá vendo, você é burra, você não faz nada, você é atrapalhada e tal. Aí a criança ouve a vida inteira que é atrapalhada, que não faz nada certo, né? E aí vai querer ser um adulto autoconfiante como? Se ela foi modelada para ser aquilo. Então o ambiente acaba influenciando muito isso. Por quê? Porque dependendo do que a gente está ouvindo, durante a nossa infância principalmente, vai modelando. Depois, para tirar isso é muito mais difícil. Então, assim, dependendo da comunicação assertiva que um pai tem com os filhos, o resultado vai ser um. E se tiver uma comunicação reativa, o tempo inteiro repreendendo, o tempo inteiro falando não, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que essa criança vai virar um adulto que só sabe ouvir não e se auto-sabota para o não virar uma realidade. Que é mais ou menos o seguinte, se eu só faço coisas erradas, então que eu continue vivendo a vida fazendo coisas erradas. E aí, claro que eu não confio em nada que eu faço. Por quê? Porque eu vi a vida inteira que eu não faço nada certo. Aí eu vou escolher um marido, uma esposa, e aí eu não escolhi certo. De repente você pode escolher sim um parceiro correto, uma parceira correta e dá super certo. Só que como você ficou a vida inteira sendo modelado para só escolher errado, vai chegar uma hora que até as tuas escolhas certas você vai achar que são erradas. Por quê? Porque a tua mente está programada para você o tempo inteiro considerar que as tuas escolhas não são boas escolhas. E isso está diretamente ligado à questão da tua autoconfiança. Então, quando a gente pensa no cérebro reativo, né, que a gente fala muito isso do cérebro reativo, que é justamente você receber estímulos negativos que tornam a tua realidade uma realidade que estão criando para você. Então, se você todo dia, isso na psicologia tem uma parte que fala de condicionamento, se você ficar condicionado, sempre condicionado àquilo, vai chegar uma hora que você acreditar que aquilo é uma verdade. Todo dia falam para você, você é feio, você é feio, você é feio, você é feio. Uma hora você vai olhar no espelho e vai ver uma pessoa feia. Por quê? Porque a referência que você teve foi a vida inteira falando que você é feio. Aí um dia alguém fala, você é bonito. Aí o que você vai pensar? Se todo mundo falava que você era feio, a pessoa está ironizando. Porque eu não posso ser bonito, porque todo mundo falou o tempo inteiro que eu sou feio. Então eu automaticamente criei um modelo de beleza que é um modelo que foi imposto para mim. E isso, quando a gente fala, por exemplo, eu costumo falar até nas outras lives, já falei anteriormente, quando você fala numa ditadura da felicidade, é um pouco isso, porque assim, ser feliz é ter um monte de seguidores, ser feliz é ter um monte de amigos, ser feliz é ter muito dinheiro, ser feliz é ter não sei o quê. Aí, o que acontece? Como eu não tenho, eu sou infeliz. Quando, na verdade, você podia ser feliz sem ter aquilo. Mas você fica com a ideia seguinte, que, é o conceito da mente milionária. Para você ser feliz, você tem que ser milionário. E aí, se você não tem dinheiro, você é triste. Né? Você é um fracassado. E aí, então, vem aquele conceito lá da psicologia do Napoleão Hill, né? Que é aquela linha de comunicação da autoajuda, que é assim, né? Se você pensar que você vai ser um fracassado, você será um fracassado. Por quê? Porque condicionou você a pensar que, de repente, nada dá certo para você. Então, assim, mesmo que as coisas estejam dando certo para você, você começa o quê? Sabotar.
É muito comum, por exemplo, uma pessoa começa a crescer profissionalmente e num determinado momento ela fala, vou largar tudo, tal, vou sair daqui e tal. Aí você fala, meu, por que a pessoa está fazendo isso? Para quem está de fora e entende esse tipo de psicologia, pensa o seguinte, poxa, esse cara está se auto-sabotando. E por que ele está se auto-sabotando? Porque como ele não confia nele, ele não acredita que aquilo pode estar dando certo. É aquele cara que ganhou na Mega Sena, olhou o bilhete, viu lá o resultado e falou, não, é mentira, esse bilhete está errado, é fake news, e rasgou o bilhete premiado da loteria. Ou seja, ele nem acredita na própria sorte, porque ele está tão condicionado a tudo dar errado, que aí acaba ficando essa relação. Né? Marilene falando aqui, ó, sempre diz para minha filha, o não a gente já tem que ir em busca do sim e sempre dá certo. Isso, é isso aí. E aí, mais do que pensar nessa coisa do sim ou do não, é pensar o quanto a gente se condiciona a ouvir o não e não está preparado para o sim. Porque muitas vezes a gente sente que as pessoas estão mais preparadas para ouvir o não do que o sim. Por exemplo, na faculdade, né? Eu olho às vezes os meninos assim, poxa, aquela menina linda. Eu falo, pô, por que você não vai lá falar com ela? Não, imagina, ela nunca vai querer nada comigo, porque ela é linda e eu sou feio, então ela é inteligente e sou burro. Sei lá, a pessoa se menospreza. Aí ele tá tão preparado que ela vai falar não, que aí quando eu falo assim, vamos tomar uma cerveja, sei lá, tomar um refrigerante, alguma coisa assim, e ela fala assim, o cara não tem reação, ele não sabe o que fazer. Por quê? Porque ele está tão preparado para o não, que quando recebe o sim, ele não está preparado. Então, assim, eu gosto muito de pensar, quando a gente fala de autoconfiança, de você estar preparado para o sucesso. Porque a verdade é que muitas pessoas estão a vida inteira se preparando para o fracasso. E elas não passam nem perto do sucesso. Por quê? E quando eu falo sucesso aqui, não é só do dinheiro, né? O sucesso em linhas gerais. Quando eu falo lá das saúdes como um todo, saúde física, mental, espiritual, né, social. Então, assim, se eu não estou preparado para o sucesso, como que a minha família vai ser um sucesso? Como eu vou me dar bem? Como eu vou ser bem sucedido num casamento se eu estou só preparado para o fracasso? E aí, então, assim, pô, se prepara para ter um relacionamento duradouro. Se prepara para estar bem no casamento. Aí, de repente, como pai agora eu vou ser péssimo. Por quê? Porque eu só faço coisa errada. Como que eu vou ser um bom pai? Como eu vou ser uma boa mãe? Mais uma vez, porque eu estou preparado só para olhar para o negativo. Então, o problema da falta de autoconfiança, né, e muitas vezes a falta de confiança, é que, em geral, a gente acaba não tendo autoconfiança e não confiando no próximo e não confiando no ambiente que a gente está. Então, assim, eu não confio nas pessoas na minha volta, não porque elas não sejam confiáveis, mas porque eu não confio em ninguém, inclusive em mim. E esse é um grande problema quando eu vejo assim, qual é o problema da autoconfiança? Em geral, o grande problema da autoconfiança, né, da confiança como todo, mas principalmente da autoconfiança, é que, em geral, a pessoa que não tem autoconfiança, ela não confia em mais ninguém também. E aí, então, ela fica insegura, ela fica fechada, ela não tem relações interpessoais, ela não consegue acreditar que ela possa ter um bom relacionamento, que ela possa ser um bom pai, que ela possa ser uma boa mãe. E aí ela vai se fechando cada vez mais. E aí, nessa reserva que ela fica tão fechada, chega uma hora que ela não consegue nem se olhar no espelho, porque ela fica assim, nossa, eu faço tudo errado. Dá tudo errado pra mim. E aí a gente olha pro outro e vê, poxa, olha só o Instagram do outro, olha só o Facebook do outro, olha só o dinheiro que eu tenho, olha o carro do outro. Quantas vezes, até tem uma frase, eu acho que a Nayara até já uma vez publicou, que está aí assistindo, que era aquela coisa, né? Até recentemente ela publicou que assim, quanto tempo você não rezou, não orou para ter o que você tem hoje, para estar onde você está hoje? Assim, de repente, quanto que eu não sonhei de poder estar fazendo uma live, ou estar fazendo um programa de televisão, ou estar dando palestra, sendo professor universitário. Quanto tempo, né? Quantas horas eu não rezei, não orei para poder chegar nisso, de repente. E às vezes você está lá e não acredita que está, e não acredita que aquilo pode ser o teu sucesso ou a tua felicidade. E aí, o que acontece? Esparrama, né? Escorre pelos dedos. Por quê? Porque se você não percebe o que você tem, você acaba perdendo, porque você nem percebe que aquilo é seu. Você não ocupa os espaços. Eu, por exemplo, tenho um espaço, eu vou lá e ocupo aquele espaço. No momento que eu não acredito que eu possa ocupar aquele espaço, o outro ocupa, e eu vou perdendo espaço. Aí daqui a pouco eu não cresço profissionalmente, não cresço pessoalmente. Percebe os conflitos que existem por causa dessa falta de autoconfiança? Então, quando eu penso o seguinte, poxa, vamos focar no que eu sou e no que eu tenho, no que está ao meu redor. Aí então vem o conceito da gratidão, que é tão relacionado com a autoconfiança.
As pessoas autoconfiantes, elas vivem em gratidão, mas não agradecendo os outros, agradecendo a Deus pelo que elas têm e tal. Elas vivem em gratidão porque elas conseguem reconhecer o que elas têm. Eu, por exemplo, fico pensando, olha a sorte que eu tive de ter os amigos que eu tenho, de conviver com as pessoas diariamente que eu convivo. Aí, assim, poxa, quantas pessoas gostariam nesse momento de estar fazendo a live que eu estou fazendo e ter as pessoas que estão aqui assistindo essa live ou que vão assistir depois? Pensa. E de repente eu tenho isso. Só que se eu não enxergar que isso é incrível, a gente vai ficar pensando, poxa, mas o fulano está fazendo uma live agora e tem mais pessoas, ou então o outro tem mais seguidores, ou a família do outro é mais bonita, ou o filho do outro é mais inteligente. E aí a gente nunca vive em gratidão, porque aí a gente o tempo inteiro está olhando para o jardim do outro que é mais florido, ou que a grama do jardim do outro é mais bonita. E aí, lógico que a gente vai sempre ter menos. Porque tem uma lei, né, que até tem o Stephen Covey fala da lei da abundância, né? Vários autores falaram sobre essa coisa de pensar. Tem a ver com mente milionária, a verdade é que também tem a ver a questão da prosperidade. Mas tem muito a ver com gratidão, de você agradecer o que você tem, e conforme você agradece o que você tem, você reconhece o que tem, e ao reconhecer o que você tem, você está reconhecendo a capacidade de você ter aquilo, ou de você ser aquela pessoa que você é naquele momento. Por isso que a gratidão é importante também quanto mecanismo do cérebro, porque quando eu agradeço por aquilo que eu tenho ou por aquela pessoa que eu sou naquele momento, eu consigo entender os meus recursos. Por exemplo, como que eu consigo fazer uma live? Como que eu consigo estar no Instagram falando aqui agora durante minutos ou horas, ou ter produção de tanto conteúdo? Poxa, eu tenho algumas competências. Como que eu consigo dar aula para 3.000, 4.000 alunos? Pô, deve ter alguma competência. No momento que eu consigo agradecer pela quantidade de alunos que eu tenho, ou pela quantidade de seguidores, ou pela quantidade ou qualidade de pessoas que estão à minha volta, eu começo a enxergar quais são as minhas qualidades. E aí então eu começo a mudar essa chave de pensar só no negativo. Porque se eu pensar, poxa, eu queria ter mais dinheiro do que o fulano, então eu queria ter mais espaço do que esse ciclano, eu queria ter mais isso ou aquilo, tal. Naquele momento eu não consigo enxergar o que faz eu ter aquilo que eu tenho ou ser aquela pessoa que eu sou naquele momento. E isso faz muita diferença. Por isso o conceito de vértices ou de espelhos tem muito a ver com isso. Porque quando eu olho em volta, eu falo, e eu falei no início da live, quando eu olho aqui, por exemplo, eu estava apresentando para os alunos, e aí o meu brilho nos olhos, eu estava vendo no brilho dos olhos deles. Quando uma pessoa está assistindo uma palestra minha ou assistindo uma live minha e fala assim, nossa, olha o brilho nos olhos desse cara, na verdade esse brilho nos olhos está refletindo o brilho nos olhos que cada um está aí assistindo. Porque a verdade é que quando eu estou gravando vídeos e não tem ninguém assistindo naquele momento, eu estou lá gravando, por exemplo, um programa, vou fazer o Pessoas de Valor, da Santa Cecília TV, tá lá, vou toda semana tem um programa novo, um entrevistado novo. Na hora que eu falo lá, começa agora Pessoas de Valor na Santa Cecília TV, meu brilho nos olhos tá para 0 pessoa. Porque aquele vídeo, eu nem sei se vai ser editado e vai pro ar. Mas na hora que eu tô gravando, eu tô mandando uma energia que tem a ver mais comigo do que quem tá assistindo. Só que na hora que eu gravo esse vídeo, eu estou propagando a energia que é assim, quais são as minhas competências para fazer esse vídeo. Olha a gratidão que eu tenho nesse momento de estar aqui falando com vocês. Porque nesse momento, vamos falar tecnologicamente, eu estou aqui falando sozinho, porque eu estou numa sala sozinho e aqui na frente do meu celular sozinho. A diferença entre eu estar falando sozinho e depois a quantidade de pessoas que possam assistir esse vídeo é tecnológica. Porque do ponto de vista de comunicação de emissão, eu estou aqui emitindo para mim mesmo, porque eu estou falando aqui no espelho, que é essa tela que está aqui me vendo e eu vendo a minha imagem falando. Né? Não estou vendo a imagem de um monte de pessoas. E a mesma coisa quando eu estou dando palestra. Então agora há pouco eu estava falando lá para dezenas de alunos e olhando o brilho nos olhos deles e pensando assim, poxa, nesse momento eu estou feliz porque eu estou aqui nesse momento por causa das minhas competências, por ser quem eu sou nesse momento. E eu preciso agradecer isso. E nesse momento entra a autoconfiança. Eu acreditar que efetivamente eu tenho alguma qualidade para estar naquele momento. Não importa o que você está fazendo naquele momento, não importa se você está no fundo do buraco, no fundo do poço pensando, nossa, nada dá certo para mim, que coisa, que horrível. Pensa, mesmo nesse momento, no momento que você acha que está lá no chão, você já andou muitos quilômetros. De novo, você pode estar na pior fase da tua vida, mas sem você perceber, sem você ter consciência de que você já passou momentos muito mais difíceis e superou. Eu converso muito com pessoas empreendedoras, que o pessoal fala lá
do Trump, né? Que ele já quebrou, perdeu tudo e ficou milionário muito rapidamente de novo. Por quê? Porque ele não está lá, poxa, que droga, eu errei. Agora mesmo alguns bilionários perderam alguns bilhões, né, na bolsa e tal. Imagina se esse cara está reclamando. Lógico que ele está super chateado e falando para os analistas dele onde que a gente errou, para não errar de novo. Mas a verdade é que se você for pensar em perder alguns milhões ou bilhões no caso desses caras, é assim, o que você aprendeu com isso? E o autoconfiante, ele parte do princípio que ele vai estar aprendendo o tempo inteiro, que é outra característica para você trabalhar essa preparação da autoconfiança. É pensar o seguinte, eu posso estar numa pior agora, mas isso aqui vai me impulsionar lá para frente. Até escrevi um artigo um tempo atrás para uma revista que era a teoria dos elásticos, que é assim, você puxa um elástico para baixo e aí você solta e aí você voa. E quanto mais para baixo esse elástico for, mais alto você vai voar. Muitas vezes a gente precisa isso no empreendedorismo. Às vezes a pessoa precisa passar por uma experiência muito negativa, quebrar. Às vezes o cara quebra feio mesmo. Eu vejo empresários que quebraram e hoje são milionários. E ele é milionário, sabe por quê? Porque ele quebrou. Não que precise quebrar para ser milionário, mas na hora que ele passa por essa experiência de ter quebrado, de ter passado uma perda muito grande, ele entende aonde que ele tem que mexer. Porque às vezes não é o quanto você ganha, mas é o quanto você perde que faz você aprender a lição. E aí então a autoconfiança está nessa questão das experiências que a gente vai ter ao longo da vida, né? Tá aqui a Naivinha falando, eu antigamente só reclamava, hoje eu vejo quanto tempo perdido, girei a chave para o agradecimento e hoje só recebo bênção, a minha vida melhorou muito. Muito bom você ouvir isso de alguém, porque é isso. Eu posso chegar e falar assim, poxa, hoje o dia foi péssimo. Ou eu posso dizer o seguinte, poxa, teve uma situação ruim, mas teve outras situações muito boas. E aí eu começo a pontuar quais são as experiências positivas e negativas do meu dia e eu começo a entender o seguinte, todos os dias são maravilhosos. Todos os dias vai ter alguma coisa para agradecer. Vão ter dias que eu vou quebrar e vão ter dias que eu vou estar milionário. A questão é, eu vou viver na pobreza ou eu vou viver na riqueza? E isso, metaforicamente falando, né, que é o conceito lá da mente milionária, é um conceito da prosperidade, que é você pensar que ou você efetivamente olha para frente e pensa assim que independente das coisas que acontecem ao longo do teu dia, tudo vai ser uma conexão de experiências, ou a gente efetivamente vai ficar pensando nas coisas negativas e vivendo no negativo. Então não é o pensamento positivo que vai te fazer ficar feliz ou o pensamento positivo que vai te tornar rico, mas é o como você dá significado para as experiências que acontecem contigo. E aí a autoconfiança vai sendo justamente essa construção, essa preparação, quando eu começo a somar as experiências positivas e as negativas ao longo de um dia e pensar o seguinte, hoje sim, tiveram coisas negativas, sim, mas também tiveram coisas positivas. E aí eu aprendi mais hoje com as negativas ou com as positivas? E talvez hoje eu ter quebrado, no caso lá do empresário do exemplo que eu dei, pode ter sido a grande experiência para motivá-lo a ir para um outro caminho. Que é justamente essa questão, né, do empreendedorismo, que às vezes você aprende justamente numa relação negativa. Até porque as experiências negativas muitas vezes machucam mais do que as positivas, claro, né? Então, a zona de desconforto, ela tem muitas vezes um papel também dentro da nossa vida. A questão é se você vai ficar vivendo a vida inteira essa zona de desconforto. Eu tive um relacionamento que não deu certo. Eu vou ficar a vida inteira vivendo esse relacionamento? Ou vou pensar nos próximos relacionamentos? Boa noite, Neide, Sofia, várias pessoas, Kátia, várias pessoas chegando aí, muito legal. Obrigado pela participação de vocês. Assim, a gente tem as nossas lives, como eu falo, né, sempre são lives para a gente refletir, para de certa forma passar. Eu sempre penso, né, assim, o que eu quero passar, né, naquela comunicação, qual o objetivo de comunicação daquela fala, né, daquela live ou de um programa e tal. E eu sempre penso, poxa, se uma pessoa sair daqui pensando o seguinte, poxa, por que eu não tenho confiança em mim? O que está faltando para eu confiar em mim mesmo? Porque basicamente a gente está falando de autoconfiança, é isso, é você confiar em você. Se eu acho que eu sou feio, se eu acho que eu sou burro, se eu acho que eu não tenho competência para realizar determinadas atividades, como que eu cheguei até aqui? No mínimo, que nem a gente fala em treinamentos, no mínimo, você foi um espermatozoide, depois encontrou com um óvulo, sabe aquela história toda? Que aí você virou depois de 9 meses, ou seja, a resiliência a gente tem, para a gente chegar até onde a gente chegou.
Agora, como você chegou até aqui e mais do que isso, como você está nesse momento, é a diferença. Porque às vezes a gente fica congelado no momento da nossa vida de algo negativo que aconteceu e a gente fica todo dia vivendo aquilo. É aquele filme, não sei se vocês já assistiram, O Dia da Marmota. O Dia da Marmota o que que é? É você viver todo dia o mesmo dia. Então tem pessoas, infelizmente, que tiveram uma perda e todo dia tem a mesma perda. Todo dia. Todo dia eu vivo luto, todo dia tem aquela perda. Aquela perda, às vezes, já passaram anos. Né? Terminou o relacionamento e a pessoa ainda está vivendo aquele relacionamento. Às vezes eu brinco, né? Eu falei outro dia para uma pessoa que se separou, eu falei assim, você se separou, mas não se separou. Porque de corpo você se separou, mas de mente você está mais junto do que nunca. Por quê? Porque, na verdade, se você se separar de alguém, né? Um jovem estava namorando uma jovem, aí de repente se separaram, tal, agora estão namorando outros. Mas aquele cara ou aquela menina ainda está pensando no outro, vai ficar vendo com quem está namorando. Aí fala, o outro tá feliz e eu não tô. Né? A Alaine falando, eu tô congelada. Né? É isso. Né? Quanto tempo vai ficar esse congelamento? E aí muitas vezes por quê? Porque a gente não está confiando na gente mesmo. Né? Por quê? Porque às vezes a gente perde alguém. Né? E aqui eu não estou falando só de luto, mas de relações, de vários tipos de relação. A gente perde alguém que era nosso alicerce. Eu, por exemplo, eu fico imaginando um filho, né, que perde um pai e que esse pai era alicerce, ou a mãe. Poxa, é muito difícil. Por quê? Porque existia uma relação de vértice ali, de dependência muito grande. E aí eu fico pensando, poxa, qual que é o desafio, Laine? É a gente entender e reconhecer que mais do que a perda de não ter aquela pessoa, é o que aquela pessoa representava para a nossa vida. E aí eu fico pensando, poxa, eu tenho uma pessoa, por exemplo, meus pais, que são muito importantes e de repente eles não estão aqui mais comigo fisicamente, mas eles continuam dentro de mim. Eu não perdi os meus pais, porque eles continuam dentro de mim. A questão é se eu ainda estou sofrendo porque eu queria eles dando alicerce, me sustentando física ou emocionalmente. E aí, enquanto eu estiver nessa dependência, o que vai acontecer? É um vértice que sumiu, né? Na dinâmica do marca pessoal lá do treinamento. A gente tira um vértice de um triângulo equilátero, né? Tem lá 3 pontos, né? Triângulo equilátero. Aí, de repente, a gente fala assim, vamos tirar um vértice daqui. Aí ficam 2 pontas. Aí, qual é o papel para criar um triângulo equilátero? Aquele triângulo não volta mais. Aí o que acontece? Como aquele triângulo não volta mais, aquele vértice não volta mais, porque não dá mais para formar aquele triângulo, sabe o que a gente faz? A gente congela. Porque agora a gente não sabe mais como equilibrar esse triângulo. Aí quem ficou, fica totalmente congelado mesmo, como se estivesse esperando alguém ocupar aquele vértice. Só que aquele triângulo não volta mais. Então a gente tem que pensar o seguinte, aquele triângulo de alguém que nos deixou, e aquela pessoa ainda continua sendo importante, vai continuar existindo para sempre. Porque aquela pessoa, seja os nossos pais, não importa quem, vão continuar existindo. Por exemplo, um casal que se separou e que tem filhos. O papel de marido ou de esposa deixou de existir naquele casal, mas o de pai e mãe nunca vai deixar de existir. Só que muitas vezes o que acontece? Congela. Aí a mãe fica com o filho e aí fica aquela situação de que a mãe não sabe o que fazer com o filho. Ou o pai não sabe como se portar com aquele filho, porque agora o filho está morando com a mãe. E aí sabe o que acontece? A família desestrutura, desintegra por causa da separação do casal. E que aquela separação era saudável, eles realmente precisavam se separar. Era momento de separar. Só que não era o momento de separar o filho. E aí o filho fica sem posição, fica como se fosse órfão ali, sendo que os pais ainda estão norteando. Então a gente precisa entender que numa relação de pai e mãe e filho, esse triângulo vai continuar existindo sempre, mesmo que mudem as funções. Eu, por exemplo, agora não sou mais casal, mas eu continuo sendo pai e mãe daquela criança. A mesma coisa no luto. Então assim, poxa, meu pai ou minha mãe saíram da minha existência aqui, do meu dia a dia, mas eu tenho outros triângulos, eu monto outros triângulos equiláteros. E são esses triângulos equiláteros que vão me dar confiança e eu vou continuar tocando minha vida. Porque de repente meus pais se foram, mas eu continuo tendo meus filhos, meus irmãos, outras pessoas. E aí então a gente consegue descongelar.
Veja que aqui eu não estou querendo simplificar o luto, uma separação, uma ausência. Mas aqui eu estou falando que a confiança em você independe dos teus vértices. A confiança em você depende do teu sentimento, do teu reconhecimento de quem você é. Porque se você não reconhecer que você também é um vértice desse triângulo, você vai continuar congelado o resto da tua vida. E eu vejo pessoas que vivem o luto, às vezes casais que vivem um tempo juntos e ficam o luto, e o homem e a mulher ali continuam vivos, mas eles congelam. O cara terminou um relacionamento, estava namorando, nem chegou a casar, estava namorando, nunca mais conseguiu arrumar um namorado na vida. Por quê? Porque aquela namorada continua existindo. Porque na cabeça dele aquele relacionamento ainda continua, aquele vértice, aquele triângulo continua existindo. Aí a pessoa não consegue mais ter uma relação. Por quê? Porque na prática, como existe essa pessoa que saiu, aí ela fica tentando procurar alguém que não vai encontrar nunca. Por quê? Porque agora você tem que criar novos triângulos equiláteros. A vida é essa, a vida é de criar novos triângulos equiláteros. Só que a gente só consegue montar outros triângulos equiláteros. A Ronande que gosta das minhas metáforas, né? Mas a gente só consegue criar novos triângulos equiláteros, que são 3 vértices iguais, né? Equidistantes, no caso, iguais nesse sentido, quando a gente efetivamente fala o seguinte: agora eu vou montar um novo triângulo. E não tentar colocar alguém que era aquela pessoa no lugar do outro. Porque isso é super permissivo. É aquela coisa do marido, né, do viúvo, por exemplo, que vai lá e tenta colocar, né, uma outra mulher no lugar. Nunca vai ser, porque sempre vai comparar. Ninguém vai substituir o teu luto, a pessoa que foi embora, a pessoa que se separou. Mas a verdade é que, na prática, você está olhando ainda para o mesmo triângulo. Por isso que congela, por isso que é normal congelar. E isso, no literal do luto, é normal passar por esse processo de congelamento, de a gente pensar, poxa, agora eu nunca mais vou ser a mesma pessoa. Por quê? Porque aquele triângulo equilibrado, né, onde tinham 3 vértices, inclusive o seu, você tinha uma força porque você era de um triângulo forte. Aí, de repente, agora, como que eu posso montar um novo triângulo sendo fraco? Só que, veja, você era forte naquele triângulo. Aquela pessoa era forte e o outro era forte. A tua família tinha uma força. Aí, de repente, uma pessoa saiu da tua família, a tua família não ficou fraca por causa daquela pessoa, porque cada um dos outros elementos também eram fortes. Agora, adianta eu falar isso para alguém? Não. Porque quem tem que reconhecer isso é você. E como que você consegue fazer isso? Entendendo qual é o teu papel enquanto vértice. E aí, então, eu penso o seguinte, poxa, qual é a minha competência? Né? Eu perdi meus pais, perdi meus amigos, perdi várias pessoas. Como que eu vivo a partir dali? Pensando qual é o meu papel. Quando você identifica isso, aí você começa então a trabalhar novamente a tua confiança. De novo, autoconfiança, a gente está falando em você confiar em você mesmo. E aí, como confiar em você mesmo, sendo que a pessoa que mais confiava em você desapareceu? Que essa é a grande questão do luto. Muitas vezes a gente não confiava na gente tanto quanto aquela pessoa confiava na gente. E aí, de repente, essa pessoa foi embora e aí você fala assim, meu, como que eu vou confiar em mim de novo, sendo que a pessoa que eu gostava me deixou? E agora? E aí essa sensação de abandono desse vértice que fica é aterrorizante mesmo. A grande sacada aqui, então, é começar... Por isso que eu até coloquei em algumas publicações para essa live, que é essa coisa de se preparar. Né? É possível se preparar para a autoconfiança? Claro que sim, porque eu tenho que reconstruir, às vezes, algo que se perdeu. Né? E o que perdeu? Perdeu um vértice que falava para mim que eu era bom demais, né? Meu espelho. Eu olhava para o meu irmão e falava assim, nossa, meu irmão, né, me faz eu ficar forte. De repente, agora esse irmão não está mais aqui. Aí eu penso assim, tá, você não tem outro irmão, você não tem amigos, você não tem cunhado, você não tem outras pessoas... Tipo, é difícil? Claro que sim. De novo, quando você está lá no fundo do poço, aí você solta, o elástico vai e aí te leva lá para cima. Você sai do poço só quando você soltar esse elástico. Né? O elástico é tipo um pêndulo aqui, né? Um estilingue. Aí você solta, aí você voa. Aí você tem a liberdade quando você se solta daquilo que está te prendendo lá no poço. E aí então você começa a acreditar em você de novo.
Não adianta eu ficar aqui insistindo que não é possível para vocês que estão aqui ouvindo esse papo, tá? Porque parece papo de autoajuda, não sei o quê. Na verdade, a gente está falando de uma consistência que tem a ver com processos dentro de você, que é você entender efetivamente quem você é. Por isso que para mim a confiança passa muito pelo autoconhecimento, porque assim, eu só vou confiar em mim quando eu entender que aquela pessoa que me fazia confiante nada mais era do que um espelho do que eu era. Esse é o grande lance. Eu estou falando para os meus alunos e vejo brilho nos olhos, e aqui entre nós, esse brilho nos olhos deles tem a ver com o que eu estou falando agora. Então, efetivamente, esse brilho nos olhos é o meu reflexo, é o meu brilho que está brilhando nos seus olhos. E aí, então, eu tenho que entender que eu tenho, sim, esse brilho. E não assim, poxa, eu tenho um brilho nos olhos dos outros. Então, quando essa pessoa deixa de existir nessa relação, ela não tirou o teu brilho. Ela parou de espelhar o teu brilho, mas o teu brilho está aqui. O brilho continua. O teu propósito continua, a tua vida continua. E então a autoconfiança está em você reconhecer o que fazia essas outras pessoas te espelharem e que te espelham. E aí então você começa a construir outros triângulos. E sem culpa, porque no fundo você não está fazendo nada mais do que sobreviver, refletindo e sendo refletida por outras pessoas. Mas vai substituir aquela pessoa? Claro que não. Aquele triângulo, esquece. Né? Vamos criar novos triângulos, outras pessoas. E aí com o tempo as coisas vão se assentando, ajustando, aí quando você vê, né? Que nem você está colocando a Lani e coloca aqui, né? Parece um diálogo aqui, né? Mas assim, poxa, é uma doideira. Claro que é. Claro que é. Só que a verdade é que a gente tem que entender até quando a gente vai viver aquele triângulo congelado, porque um dos espelhos foi embora. Então a gente precisa começar a pensar nisso também. Porque eu vejo muitas pessoas que não têm confiança em si mesmo, justamente porque as pessoas que mais davam confiança desapareceram. Inclusive os próprios pais. É muito comum, né? Quem mais te incentivava, de repente, era aquela pessoa que não está mais. Aí você fala, quem sou eu agora, sem aquele incentivador? Mas, na verdade, aquela pessoa que te incentivava e fez você chegar até aqui, ela continua torcendo por você, não importa onde ela está. Agora, a questão é que as pessoas que estão aqui no teu dia a dia, estão no teu dia a dia por quem você é. E por isso que eu sou muito contra essa coisa de autoajuda, às vezes esse discurso vazio, raso de, não, poxa, você é quem você pensa, não pensa que você é bem-sucedido, que você será bem-sucedido. Quem aqui quer pensar em ser doente? Quem aqui não quer ser bem-sucedido? Né? Se você pensar que é um fracassado, claro que não é assim. Só que são as armadilhas do nosso dia a dia que levam a gente para isso. E essas armadilhas, sim, que acabam nos levando muitas vezes para o buraco. Então a gente precisa se libertar disso. E aí então a autoconfiança vem quando esse momento chega de a gente pensar assim, chega de eu ficar olhando para o negativo ou ficar me enxergando no negativo das outras pessoas, porque muitas vezes, a gente fala muito isso em treinamento também, isso é seu, não é meu. Uma pessoa vem e me agride, ela que está com um problema, não sou eu. Já pararam para pensar? Quando você agride uma outra pessoa, o problema não está na outra pessoa, está em você. Porque se você foi agressivo com outra pessoa, a raiva está dentro de você, não na outra pessoa. Não importa o que a outra pessoa fez. Que é o conceito da comunicação não violenta. Quer dizer, se eu tive que ser violento com alguém, a violência estava dentro de mim, não no outro. A raiva está te consumindo, não o outro. Por isso que fala muito dessa coisa de desculpa, de tirar a culpa do outro, né, do perdão. Quando eu perdoo o outro, eu que estou me tornando mais leve. Então, a grande questão aqui, né, é efetivamente, né, a Neide aqui, ele está falando toda a minha vida, obrigado, meu querido, Jesus te abençoe. Obrigado, Neide, também. Aí, a Laine também, né, como que eu consigo ajudar minha mãe? Olha, eu vivo uma situação que eu falo sempre para as pessoas assim, você está se ajudando? A melhor maneira de você ajudar a tua mãe, né, no caso aqui você está perguntando, é você se ajudar. Porque, às vezes, a melhor maneira de a gente ajudar a nossa mãe que está sofrendo é a nossa mãe perceber que você não está mais sofrendo. Porque, veja, se uma mãe perde um filho e com a perda desse filho, outros filhos se vão emocionalmente, você acha que essa mãe está como? Como que você vai ajudar uma mãe se você está triste? E não adianta falar assim, não, mas na frente da minha mãe eu tô forte. Porque isso não existe, porque mãe sente no coração a tristeza do filho, da filha. Então, quando uma mãe perde um filho, a melhor forma de ajudar essa mãe que perdeu esse filho
ela perceber que agora ela não perdeu a filha, ou perdeu outro filho. E aí você está ajudando a tua mãe. Então, quando você começa a construir de novo, é uma reconstrução da tua confiança num novo triângulo, não dependendo mais dessa pessoa, nesse momento, automaticamente, a tua mãe começa a crescer de novo. Porque, veja, é você se recuperando para sua mãe se recuperar. E não você triste querendo recuperar a felicidade da tua mãe. Porque como que a mãe vai ficar feliz vendo a infelicidade da filha? É uma questão tão lógica, né? Mas o emocional não tem lógica, mas a grande questão é esse ponto que você pode trabalhar, que é o quanto eu vou melhorar, o quanto eu vou buscar minha confiança novamente e o quanto isso vai impactar na felicidade da minha mãe ou de qualquer outra pessoa. Então, assim, a grande questão é quanto tempo eu vou levar para começar a enxergar o positivo dentro de mim. Quanto tempo eu vou levar para começar a entender que eu tenho sim coisas positivas, por pior que seja. E aí eu gosto dessa coisa do elástico por causa disso. Porque assim, quando você está lá embaixo, e isso na área de empreendedorismo é muito legal de ver, porque às vezes você pega, tem amigos empresários, que às vezes eu peguei o cara no chão, assim, sabe? O cara tava mal mesmo de não ter onde morar. E o cara era empresário até outro dia. E aí de repente o cara tava lá embaixo. Aí o cara foi e lançou um outro projeto e ficou rico, ficou milionário. Naquele momento que ele estava lá embaixo, ninguém estava olhando para ele, estava todo mundo pisando nele, se brincar, né? Porque ele estava lá no fundo do poço. E hoje ele está super bem. E aí você fica pensando, né? Poxa, quantas pessoas não pisaram nele quando ele estava mal? E aí é um aprendizado também. Então, assim, a gente perde pessoas, a gente perde negócio, a gente perde. A perda faz parte da vida? Claro que faz. Ninguém quer perder, nem eu, ninguém. Lógico que a gente não quer perder. Agora, eu penso o seguinte, poxa, eu perdi minha irmã, né? Tipo, minha irmã faleceu, 9, eu penso assim, poxa, que perda, né? Porque mais que perder os pais, perder irmão sempre é muito impactante. Sempre falo, porque quebra um pouco essa linha, né, da hierarquia, se existe uma hierarquia de perda. Mas quando você perde a irmã, você fica assim, meu Deus, né? Porque além do pensamento de ter perdido alguém muito querido, que é irmão e tal, você também perde a sensação seguinte, fala, pô, eu posso morrer a qualquer momento, porque a sensação de vida ela fica um pouco intacta quando você é jovem. E aí você pensa, um dia os pais vão morrer, os avós vão morrer. Você pensar nessa questão da longevidade, na ancestralidade. Na hora que morre alguém que está na tua linha da árvore genealógica, você pensa assim, opa, peraí, como assim? Aí você lembra que você é mortal. Dentro de toda a minha arrogância de achar que eu sou imortal, que eu sou poderoso, que nunca vai acontecer nada comigo, uma perda próxima faz com que a gente também faça essa reflexão. Por isso que é muito duro perder alguém do lado da gente. Porque quando você perde um amigo muito próximo, um irmão, a sensação que dá é o seguinte, poxa, como que eu vou confiar que não vai acontecer comigo amanhã? O Covid agora trouxe isso. Né? A gente perdeu um monte de gente próxima. E aí a ideia de que a gente é imortal, que às vezes vem essa ideia, essa sensação de que a gente nunca vai morrer, né? Ou só quando vai morrer muito velhinho, aí de repente muda tudo. Porque muda essa equação e você fica, meu Deus. E aí você vai pensar na tua vida de forma diferente. Claro que sim. Então a perda de um irmão, ela também traz esse elemento que é balançar com a nossa própria existência. Óbvio. E quando é um filho, então nem se fala. Porque inverte totalmente essa métrica e fica assim, meu Deus, como que é injusto alguém que é mais jovem do que eu, né, que tinha uma vida toda pela frente, né, como que pode? Então, claro que essa equação também entra nesse momento. Por isso que é importante viver o luto. Por quê? Porque o luto é esse momento que você congela para fazer todas essas reflexões. Mas aí, num determinado momento, vem o descongelamento. O descongelamento é confortável? Claro que não. Porque às vezes o congelamento em si, né, é duro, mas você está lá congelado e fala assim, congelei aqui. Mas na hora que você começa a andar de novo, descongelar e começa a falar, agora eu vou montar outros triângulos, aí é mais delicado, né? Porque você fala assim, poxa, agora eu vou ter que viver de novo. E aí vem um sentimento de culpa enorme, porque aí fica aquela coisa, como que eu vou ser feliz se o meu irmão ou a minha irmã morreram? Percebe? E aí como que eu vou ser confiante de novo? Como que eu vou confiar em mim de novo? Se a pessoa que mais confiava em mim foi embora. Né? É como se a confiança tivesse morrido. A confiança que está em jogo. E aí então eu não confiar em mim é uma coisa natural de acontecer. E aí eu preciso então remodelar
de novo, trazer essa estrutura de construir, de pensar lá, como eu falei. Pergunta para alguém aqui, né? Qual que é a minha qualidade? O que você vê de positivo? Aí, de repente, alguém fala assim, poxa, foi tão importante ouvir o que você está falando. Aí, para mim, vem a ideia seguinte, poxa, eu podia ter parado de fazer tudo isso quando a minha irmã foi embora. E aí, assim, eu podia ter parado de fazer treinamento, porque agora eu não acredito em mais nada, eu não acredito em mim, não acredito em mais nada. E aí, de repente, eu fico pensando, se eu tivesse parado, né? Será que as milhares de pessoas que já treinaram, que fizeram marca, que participaram de tudo que já participaram, né? Após a perda da minha irmã, será que eu teria, né? É bem isso que você está falando, né? Será que eu teria esse direito de não ter proporcionado o que eu proporcionei para a quantidade de pessoas que já passaram por mim? E eu podia simplesmente ter congelado e não ter feito nunca mais o que eu faço, porque eu não acreditaria mais na vida, né? Não confiaria mais nada. Então, claro que as perdas são difíceis, claro que sim. E claro que o luto trabalha muito com essa questão da confiança, da autoconfiança, claro que sim. Quando a gente perde alguém, claro que a confiança em geral vai embora. É um processo natural de congelamento. Só que o descongelamento passa por você começar a confiar de novo em você. E aí a metáfora do triângulo é importante, do triângulo equilátero, que é, vamos lá, vamos acreditar que você era um vértice de alguém muito especial que te espelhava. E esse alguém que parecia ser imortal, na verdade está falando muito mais de você do que da outra pessoa. Né? Porque a outra pessoa se foi, mas você está aqui. Então, assim, como que vai ser a partir de agora? Eu não sou imortal. Isso já está claro, porque está lá, né? O triângulo mostrou isso para mim. Então, como que eu vou ser agora, a partir de agora? Agora eu vou ser mortal. Então, eu vou me cuidar mais. Eu vou ter algumas precauções que eu não tinha. Eu vou viver mais intensamente. Porque eu, quando era imortal, eu não estava nem aí porque eu estava fazendo. Agora que eu sei que eu sou mortal, eu vou aproveitar cada segundo. Se eu fico 10 minutos brincando com a minha filha, são os melhores 10 minutos da minha vida. Se eu fico 10 minutos com a minha esposa, são os 10 minutos mais maravilhosos da minha vida. Por quê? Porque eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. E esse conceito de não saber se está aqui amanhã foi por causa dos meus vértices que foram desaparecendo ao longo da minha trajetória, mas que me fizeram também viver mais intensamente. Porque a cada perda, a gente tem que não ficar menos confiante, mas passar pelo congelamento e reaquecer e pensar o seguinte, agora eu sou muito mais confiante do que eu era antes. Porque eu vivo cada segundo. A intensidade que eu vivo tem muito a ver com as minhas perdas, mais do que com as minhas conquistas, percebe? Então, quando a gente pensa, parece frase de Facebook isso aqui, né? Mas a verdade é essa. Quando você perde uma pessoa, num primeiro momento de congelamento, você fala assim, agora minha vida nunca mais vai ser a mesma. Só que passado o congelamento, você pensa assim, agora minha vida não vai ser mais a mesma mesmo. Por quê? Porque a partir de agora eu vou ficar muito diferente. Porque agora eu vou viver cada minuto. Por quê? Porque eu não sei se amanhã eu vou estar aqui. E quem que me mostrou isso? A minha irmã, os meus pais e todas as pessoas incríveis, inclusive meus amigos, que foram embora e que mostraram isso pra mim. Que assim, eu não posso perder tempo. Né? Às vezes até para dormir é difícil, porque eu fico assim, vou dormir, eu vou perder um tempo que eu poderia estar brincando com a minha filha, ou estar namorando com a minha esposa, conversando com os amigos e tal. Então tudo isso é importante. É entender que até a perda faz com que a gente, dependendo do significado que a gente dá para essa perda, a gente se torne mais confiante. E esse é o ponto. Né? Nada por acaso, nada, né? Não existem coincidências. Você está aqui nessa live, né? Ou ao vivo, ou assistindo a gravação amanhã, e de repente ouvir isso e pensar assim, poxa, tá na hora de descongelar. Porque também tem um outro lado que é assim, eu vou honrar ou não vou honrar minha irmã, os meus pais e as pessoas que já se foram? Eu vou honrar ou não vou honrar a minha filha que está lá viva e que está precisando de mim? E aí de novo cai nessa questão, falando para você, Elaine, em particular, que é o seguinte, a tua mãe está sofrendo, mas às vezes ela pode estar sofrendo mais por estar vendo você triste do que pela perda do filho em si. Perder um filho é terrível? É, mas perder 2, 3 é pior ainda. Então eu acredito que a gente precisa viver intensamente e ser cada vez mais confiante, até por causa das perdas, para pensar o seguinte, quanto tempo ainda vou ter com a minha mãe? Será que não está no momento de viver intensamente com a minha mãe? Porque também não sei quanto tempo vai a minha mãe viver. E ela também, quanto tempo ela vai viver com a filha dela? Será que não está no momento de ter essas relações? E aí veja que começa a mudar os vértices. Porque aí de repente tem a tua mãe, tem a Laine, tem o Renato, tem a esposa do Renato, daqui a pouco tem o filho do Renato, percebe? Vão surgindo novas pessoas nessa equação e aí a família muda completamente. E aí eu fico pensando, nossa, nada é por acaso. Nada é por acaso. Então, pensa nisso.
Pensa que assim, a gente está congelado, né? Tá aí a Neide falando, ó, cheguei nessa live congelada e vou sair outra pessoa. Muito feliz de ouvir isso, Neide. A ideia é essa. A ideia é assim, por quanto tempo eu vou viver congelado? E congelado, nesse caso, não tem nada a ver só com luto, tem a ver com confiar ou não confiar em você. Muitas vezes a gente não confia na gente até para dar o primeiro passo, para a gente tomar a primeira atitude. As decisões têm a ver com essa autoconfiança. Às vezes eu estou congelado e eu não consigo nem decidir se eu vou para a direita ou vou para a esquerda. Se eu vou entrar ou vou sair de um relacionamento ou de uma empresa ou de um negócio. E aí, pior do que você tomar uma decisão errada, como o empresário lá da teoria dos elásticos. Tomei uma decisão errada e quebrei. Se você tomar uma decisão errada e quebrar, e for lá pro buraco, você está mais próximo do sucesso, por incrível que pareça, do que uma pessoa que está presa no elástico e está aqui na plataforma e não anda, que não sai do lugar. Porque por incrível que pareça, o impulso que precisa dar para quebrar é você se movimentar para você poder ser um sucesso. Por isso que quando a gente faz curso de empreendedorismo, a gente sempre fala, os principais empresários, pessoas mais bem-sucedidas, quebraram 2, 3 vezes. Porque é justamente essa teoria dos elásticos. Quer dizer, quanto mais fundo eu fui, mais alto eu voei. Agora, se eu estiver aqui congelado, não vou para lugar nenhum. Nem para baixo, nem para cima. E o pior é que quando você está congelado, você às vezes fica com a sensação de que você está lá no fundo do poço. E nem no fundo do poço você está. Percebe? Porque aqui congelado, nem para o fundo do poço você está. Então, tomar decisões erradas quando você está aqui congelado, às vezes é até mais seguro, melhor do que você está congelado. E não precisa se preocupar em tomar decisões erradas. Mas só o fato de sair do congelamento já é melhor. Pode ter certeza disso. Tá bom? Queria agradecer. Acho que eu falei demais hoje, né, gente? Incrível. Eu faço as lives, é aquilo que eu falo do brilho nos olhos, né? Eu fico torcendo para que eu leve brilho nos olhos de vocês, das pessoas que estão assistindo. E às vezes eu começo a live e eu fico pensando assim, meu Deus, que responsabilidade, porque eu nem sei aonde a gente vai chegar no final da live. A gente sabe que começa com um tema, mas sabe-se lá como que vai, até pela participação das pessoas, porque as lives são importantíssimos, né? Que as pessoas interajam até para poder chegar nesse momento. Então, assim, quando você chegar agora no final dessa live, se você estiver congelada e estiver perdida, pensa que às vezes qualquer decisão que você tomar, qualquer direção que você for, você vai estar menos perdida do que você está parado. Me vem um pouco a metáfora de um livro antigo, que é Quem Mexeu no Meu Queijo, que é antigo, mas que funciona muito bem hoje. Que é aquela coisa, eu fico aqui parado esperando as coisas mudarem e as coisas não mudam. E aí eu congelado, cada vez eu vou me congelar mais e vai ficar sentindo mais dor. Então, movimentar, mesmo quando a gente acha que está indo para o caminho errado, só o fato de estar movimentando, a gente já está fazendo alguma coisa para a nossa vida, tá bom? Gratidão, obrigado pela participação de vocês e particularmente Neide, Laine, né? Vocês ajudaram demais porque acabaram trazendo essa inspiração e essa conexão para a gente poder destravar também o tema. Então eu fico muito grato pela participação de vocês, incrível, né? Muito obrigado e a gente se vê na próxima live, né? Estou aí à disposição de vocês, quando vocês quiserem, tem um monte de vídeos aqui no Instagram, de outros temas, eu sempre fico à disposição de vocês, tá bom? Pensa, não é um caminho fácil, descongelar não é fácil e muitas vezes vai ser dolorido, mas conforme você começa a andar, vai desenferrujando, logo, logo você vai perceber que você é um ótimo vértice, tá bom? Abração, até mais.